Esse é um ponto. Com relação ao imposto de renda e ao IPVA, ainda tem outra questão, e ao IPTU, ainda tem outra questão. Então, vamos lá. Imposto de renda, IPVA e IPTU, para quem é pessoa com deficiência, você tem direito não somente à isenção, mas você tem direito ao reembolso dos últimos 5 anos com juros de correção monetária. E aí, sabe quando que, por exemplo, falando de imposto de renda, sabe quando que a Receita Federal vai te devolver esse dinheiro? Nunca. Não vai devolver. Eles vão ficar lá enrolando anos. E não vão devolver. Então, qual é o único caminho? O único caminho é solicitar judicialmente para que o juiz determine que a Receita Federal devolva seu dinheiro. E isso acontece. IPVA de qualquer estado. De qualquer estado. Ah, mas não tem lei estadual. Então tá, então não pede. Outro dia uma pessoa me chamou e que discutiu comigo que no estado, tal, até Minas, se eu não me engano, não lembro qual foi o estado. Ah, mas aqui não tem lei. Eu falei, tá bom. E aí, como é que eu posso ser útil para o senhor? Não, eu quero saber se tem direito ou não. Tem direito. Tem direito. Ah, mas aqui no estado não tem lei. Sei, senhor, eu já entendi essa parte. Mas o fato de não ter lei dizendo que tem direito à isenção não quer dizer que está certo. Não é? Não quer dizer que o Estado está com razão. Estão entendendo? E aí ele ficou teimando, dizendo que não tinha lei. Eu falei, bom, então tá, então o senhor tem 2 opções. O senhor, então, desiste da isenção. Pronto, acabou. Ou então o senhor tem que ir para a justiça para tentar judicialmente. Ah, mas é um absurdo eu ter que ir para a justiça, gastar meu tempo, me aborrecer com a justiça, ainda ter que pagar advogado para poder fazer isso. Eu falei, meu senhor, eu disse que o senhor tem duas opções. Eu não falei que o senhor tem uma. O senhor tem, a primeira opção é desistir. Desista da isenção, ué. O senhor não tem que se aborrecer com justiça, o senhor não tem que perder seu tempo nem que pagar advogado. O senhor desista da isenção. Simples assim. Ah, mas eu acho isso muito injusto. Bom, então aí o senhor tem outra opção. Aí o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai se candidatar a deputado estadual na próxima eleição e muda a regra. Pronto, cria uma lei dando isenção para as pessoas com deficiência. Simples assim. Entenderam agora? Então, o que acontece, gente? Não adianta simplesmente se calar, simplesmente abaixar a cabeça diante dessas coisas, porque isso não resolve. Eu venho brigando com essas coisas, venho insistindo com esse ponto, de falar para as pessoas, o meu papel aqui no canal é falar para vocês quais são os direitos de vocês. Se você vai conseguir o seu direito ou não, é uma outra história. Aqui no Brasil, infelizmente, as coisas funcionam meio que assim. Você tem o direito, isso não vale só para direitos de pessoa com deficiência, não. Estou falando agora de uma forma geral. Você tem o direito, está ali, tem uma lei escrita, e não necessariamente você vai conseguir automaticamente esse direito. É assim que funciona. Isso também vale para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva unilateral. Alguns estados têm lei para isso, reconhecendo. Aí o cara consegue. São Paulo, por exemplo, é um estado que reconhece. Lá em São Paulo, a pessoa consegue tirar a identidade, renovar a identidade dela, dizendo que ela é uma pessoa com deficiência. No Rio de Janeiro não tem uma lei. Existia um projeto de lei, esse projeto foi arquivado porque foi considerado inconstitucional, e agora a gente está trabalhando, depois eu vou divulgar isso com mais calma, para apresentar um novo projeto através de um deputado, para que reconheça no estado do Rio a surdez unilateral como deficiência. Enfim, não é fácil, mas essa é a realidade. Se você ouvir uma negativa de qualquer órgão, de qualquer situação com relação à isenção, você tem 2 opções. Desiste da isenção, ok? Ou então você precisa tomar uma outra medida. Um recurso para o próprio órgão, que eu sempre falo isso aqui,
na grandíssima maioria das vezes não resolve o problema, ou então uma medida judicial. Não há outro caminho. Eu gostaria muito, já falei isso aqui acho que 300 vezes, vou falar mais 500, eu gostaria muito de chegar aqui e falar para vocês, olha, existe um caminho que é gratuito, que você não precisa gastar dinheiro, que você não vai se aborrecer, que em 2 minutos você consegue, que é tal. Não existe esse caminho. Não existe. Ou se consegue lá o benefício, se consegue a isenção diretamente no órgão, ou você vai precisar fazer o recurso judicial para poder alcançar o seu direito. E outra coisa importantíssima, o recurso judicial é uma garantia que você vai conseguir o seu direito? Não. Até mesmo porque vocês conhecem como é a justiça no Brasil. O recurso judicial é um meio, é um caminho para se conseguir os direitos das pessoas com deficiência. Eu sempre falo, vou continuar falando, que pelo menos nos 10 últimos anos para cá, eu venho percebendo o seguinte: a justiça brasileira cresceu grandiosamente em relação à acessibilidade, à humanização da visão da pessoa com deficiência. Isso trouxe para as pessoas com deficiência um ganho muito grande, porque eu percebo que a grande maioria das medidas judiciais que envolvem pessoas com deficiência tem sido tratada de uma maneira muito mais humana. Muito mais humana. É o que eu percebo. São todos? Não. Mas é uma grande maioria. Antigamente, passava desapercebido. Tá? Parecia que não estava se falando de pessoa com deficiência.